Olá, pessoal! Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre uma operação matemática sobre campos vetoriais chamada-se rotacional. A ideia do rotacional é bem simples, apesar da fórmula ser extremamente extensa, mas a gente vai debater isso aqui um pouquinho melhor e eu acredito que no final desse vídeo ela vai se traduzir um pouquinho melhor para vocês. Pelo menos vocês vão conseguir, sendo bem honesto, decorar um pouco melhor essa fórmula e depois em outros vídeos a gente fala de aplicação e para que isso serve. Então, o rotacional de uma função vetorial, eu tenho aqui uma função vetorial f, que eu quebrei em três componentes, uma na direção i, que é a p, uma na direção j, que é a q, e uma na direção k, que é a r. E o rotacional de f é também uma função vetorial, vejam só, nas direções i, j, k, só que as componentes que eu tenho em i, j, k são sempre a subtração de duas derivadas parciais dessas três componentes que eu tenho aqui. Olha só, o rotacional de f ele é dado por derivada de r, ó, o r está aqui, ó, é a componente de k, estão vendo? Ó, p, q e r. Então é só compor ali como está na fórmula. Ó. Derivada de r em relação a y menos derivada de q em relação a z na direção i, mais a derivada de p em relação a z menos derivada de r em relação a x na direção j. E para finalizar, a derivada de q em relação a x menos derivada de p em relação a y na direção k. Eu saí cuspindo tudo isso de maneira muito rápida, só para ficar bem claro que ninguém sabe essa fórmula de cor. Você trabalha muito com isso, você não sabe. Eu não sei essa fórmula de cor, juro para vocês. Eu catei o livro que está ali no cantinho, segurei ele aqui na mão, vim escrevendo na lousa a fórmula do rotacional de R. Eu nunca soube e nunca quero saber essa fórmula de cor. Porque na hora de aplicar o rotacional, a gente tem uma jogadinha para fazer aqui que torna tudo muito mais fácil para a gente, transformando isso aqui, na verdade, no resultado de um determinante. Que a ideia é exatamente a seguinte. Nós vamos supor que existe uma função, tá? Tem que dar uma abstração. Isso que eu vou escrever aqui não é de fato uma função. Mas eu vou supor uma função vetorial, que é a função vetorial gradiente. Lembra? Quando você coloca isso aqui, o nome de uma função é o gradiente de uma função. Essa função que eu vou chamar de gradiente, ela vai ser dada por derivada em relação a x, i, mais derivada em relação a y, j, mais derivada em relação a z, k. Por que isso não faz sentido? Porque essa frase não faz sentido. Derivada em relação a x na direção i. Pera lá, a derivada não é absoluta, ela é relativa. A derivada em relação a x do que, Padawan? Tem que ter alguma coisa ali, não é? Então eu vou imaginar que isso é uma função. Derivada em relação a x na direção i, mais derivada em relação a y na direção j, mais derivada em relação a z na direção k. E eu quero que vocês me ajudem a descobrir quem é o produto vetorial dessa função gradiente pela função f, que eu descrevi aqui no começo. E aí você deve se lembrar que existe um jeito de fazer o produto vetorial como resultado de um determinante. É um determinante bem simples, né? De uma matriz de ordem 3, em que na primeira linha eu colocava as três direções, I, J, K, três versores fundamentais. Aí aqui na segunda linha eu vou colocar P, Q, R, P. Eu vou ter que colocar a derivada primeiro, só para ficar mais fácil na hora da leitura. Perdão, ó. Vou colocar as derivadas aqui antes, ó. Aqui vai ser, ó, derivada em relação a x. Aqui é derivada em relação a y. Aqui é derivada em relação a z. E aqui as três entradas da função. I embaixo de I, J embaixo de J, K embaixo de K, é óbvio, né? Então, P, Q, R. Tá tudo organizadinho já. P, Q, R. Aí eu quero que vocês me ajudem agora a calcular esse determinante e ver o que vai gerar no lugar dele, ó. Sei que eu vou usar bastante espaço da lousa, então eu vou vir para cá. Me ajudem. Na primeira multiplicação que a gente tem para esse determinante aqui, ó, a gente vai ter, ó, I vezes derivada em relação a y da função r. É óbvio que a derivada em relação a y de r não é uma multiplicação, mas é para ficar fácil da gente entender. A gente fez uma abstração. Isso aqui nem é função, desde o começo a gente já falou disso, né? Faz de conta que é. Então fica uma abstração simples de fazer, ó. Seria derivada, ó, rotacional, produto vetorial com f, derivada de r em relação a y, i, ó. Faz a multiplicação, ó, derivada de r em relação a y, i. A próxima multiplicação que a gente vai ter, ó, é j
derivada em relação a z, e vai pegar o p aqui, ó. Então seria derivada de p em relação a z, j. E a próxima seria esse com essas duas aqui, ó. Estou fazendo a multiplicação do determinante de cabeça, mas se você tiver com dificuldade, repete as duas primeiras colunas aqui que vai. Mas eu acho que nesse momento da matemática, você já consegue fazer de cabeça, né? A diagonal principal, depois você pega esses dois de cima com esse aqui de baixo, depois você pega só um de cima com os dois de baixo. Como é que ficaria, ó? Derivada de q em relação a x, derivada de q em relação a x na direção k. As outras três multiplicações que eu tenho para esse determinante agora vão sair com sinal negativo. Quais são elas? Ó, essa aqui, a primeira, ó, da diagonal secundária. Derivada de p em relação a yk. Então, menos derivada de p em relação a yk. A próxima, ó, já fiz essa. Vou fazer agora essa aqui, ó, que é derivada de q em relação a z, i. Derivada de q em relação a z, i. E a última é o r com essas duas aqui, ó. Derivada de r em relação a x, j. Derivada de r em relação a x, j. Deixa eu dar uma olhadinha na tela do computador. Coube bem no cantinho ali, mas coube, ó. Esse era meu medo de fazer a letra muito grande e não entrar. Então agora vamos ajeitar isso aqui, ó. Produto vetorial dessa função gradiente com f, tá? Não é a gradiente da f, eu inventei uma função gradiente aqui e fiz o produto vetorial dela com a f. Vamos agora juntar isso aqui de maneira mais adequada? O que está na direção i, ó? Eu tenho derivada de r em relação a y, e aqui no final, ó, aqui, ó, menos derivada de q em relação a z, i. Eu vou até cortar, ó, só para não me perder com eles mais, ó. Derivada de r em relação a y, menos derivada de q em relação a z, i. Derivada de r em relação a y, menos derivada de q em relação a z, i. Vai sair ela, vocês vão ver, ó. A próxima, ó. O que eu tenho aqui agora em relação a j, na direção j? Derivada de p em relação a z. Derivada de p em relação a z. Eu já matei essa, ó. Cadê o outro j? Tá aqui, ó. Menos derivada de r em relação a x, j. Pronto, ó. Já fiz tudo na direção do j. E a última que está faltando para mim agora é a direção k. O que eu vou ter aqui na direção k? Me ajudem, ó. Seria derivada de q em relação a x. Com medo de não caber de novo. Menos derivada de p em relação a y na direção k. Será que essa coube? Coube também. Tá aqui, ó. Se você olhar o que foi o produto vetorial dessas duas funções aqui, desses dois vetores aqui, deu exatamente a definição do rotacional de f. Então, a partir de agora, eu nunca mais vou olhar, apesar disso aqui ser de fato a definição do rotacional, só me interessa pensar nele assim, ó. Então, a definição formal para mim a partir de agora é que o rotacional de f é esse resultado desse produto vetorial aqui, ó, da função gradiente pela função f que eu tenho, onde a função gradiente não é de fato a função gradiente. É essa função aqui, ó, em que eu fiz uma composição das derivadas parciais com ijk. Beleza? A meta para a aula de hoje é só isso, é você entender qual é a fórmula do rotacional. Nos próximos vídeos, que eu vou postar já já, a gente vai começar agora a conversar sobre aplicações e como calcular esse rotacional. Tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.